Este é o rádio Philco, modelo B450. Nós estamos terminando a restauração desse rádio. Toda a parte estética, a caixa dele chegou aqui bastante feia. Nós já fizemos toda a parte estética dele. A alça vai aqui em cima, ela está solta. O dial vai aqui em cima também, ele está solto. E ele abre a tampinha aqui atrás, aonde vai o chassi. E as três pilhas grandes que ele vai funcionar com 4,5 volts. Mas isso eu vou mostrar em outro vídeo. Apenas essa apresentação para contextualizarmos que aparelho que nós estamos mexendo hoje e o porquê da importância desse vídeo. Esse vídeo será talvez um dos mais importantes que a gente já produziu para o canal, porque ele vai trazer um conhecimento muito antigo e que infelizmente foi para a sepultura junto com a imensa maioria dos grandes técnicos do passado, que dominavam essas técnicas. E a gente tem até histórias de pessoas com nome, endereço, cidade, que a gente sabe que faleceram e dominavam essa técnica. Essa técnica ela estava nos livros do passado, e quando eu falo passado mesmo, livros que já não existem mais e que, se existem, são muito difíceis de encontrar. Mas por um motivo que eu não conheço, eu não vou entrar nesse mérito, esse conhecimento chegou até mim, e o objetivo principal desse vídeo é eternizar esse conhecimento. Enquanto existir YouTube, esse conhecimento poderá ser compartilhado com aqueles que sinceramente amam a eletrônica do passado, eu me refiro, né? A eletrônica analógica. Aqui está o chassi do rádio. Esse rádio é somente ondas médias, dá para ver aqui pelo dial dele. Pelo esquema, a gente consegue ver que ele vai de 535 a 1700 quilociclos. Ele tem uma frequência intermediária de 455 quilociclos, então ele é um super heterodino. Ele tem aqui na entrada um transistor, todos os transistores são de germânio, lógico, pela época que esse rádio foi fabricado. Eu não sei exatamente o ano, mas no vídeo final de apresentação desse projeto eu vou comentar o ano desse rádio. Pelos transistores de germânio nós sabemos que ele é anterior aos anos 60, muito provavelmente nos anos 1960. Então o que ele tem aqui no circuito é um ferrite com um transformador com primário e secundário. O primário é o maior enrolamento, que, como nos rádios super heterodinos, ele vai em paralelo com o trimmer de ajuste de antena e com o capacitor variável, com a seção do capacitor variável. A outra seção do capacitor variável vem aqui no circuito oscilador. O transistor, então, amplificador conversor, ele é o mesmo transistor que faz a amplificação de RF, já faz a oscilação e a conversão do sinal que vai ser injetado na frequência de ressonância, tendo o batimento entre a frequência sintonizada e os 455 kHz. Naquilo que a gente já estudou em outros vídeos, a soma ele soma e diminui aqui a frequência intermediária da frequência fundamental, e a gente então tem aí a frequência intermediária de 455 kHz. Bom, mas o que nós vamos falar hoje aqui é especificamente o circuito de antena desse rádio. Talvez por ser um projeto primitivo, ele tem algumas deficiências, né? Vamos lá. Usualmente o que a gente vê nos rádios é um trimmer de antena, como eu comentei, está aqui ele, e uma bobina de antena, que no caso seria a própria bobina que está enrolada no ferrite. O que a gente vê normalmente nos rádios? A gente vê um bastão de ferrite com uma bobina móvel, em que a gente pode ajustar a ressonância dessa bobina movimentando ela em cima do bastão de ferrite. Então, usando o gerador de RF e voltímetro de AC, a gente consegue medir o nível de sinal em milivolts que a gente ajusta aqui em cima da bobina.
O problema desse rádio é que o fio foi enrolado direto em cima do bastão de ferrite. Então, mais uma observação, é um bastão de ferrite muito grosso, beirando o quase absurdo. Enquanto usualmente nós vemos esse tipo de bastão de ferrite nos rádios, em que a gente tem aí 10 milímetros aproximadamente, ou 1 centímetro, esse bastão de ferrite do B450 ele tem 15, 16 milímetros. 16 milímetros a gente tem esse bastão de ferrite. Então ele é muito grande em relação ao que a gente normalmente vê. E ele também, o seu comprimento também é algo fora do normal. Ele tem aqui mais de 200 milímetros, são mais de 20 centímetros de bastão de ferrite. Bom, a conclusão que a gente chegaria olhando para isso aqui, para essa antena aqui de ondas médias, é que esse rádio deveria ter boa sensibilidade, porque um ferrite desse tamanho, com uma antena com várias espiras enroladas em cima do ferrite, mas essa não é a realidade. O rádio não tem originalmente uma boa sensibilidade. Infelizmente a gente não sabe porquê, mas a Philco cometeu erros aqui que não poderia ter cometido. E o erro que eu me refiro é esse enrolamento, ele é fixo em cima do bastão de ferrite. Bom, mas você vai olhar para isso aqui e vai me dizer, não, Mauro, mas espera aí. A gente já viu aí no canal o Zenit Transoceanic R7000, que é um rádio maravilhoso, que tem a mesma coisa enrolado em cima da bobina. Bom, mas lá existe um circuito ressonante separado com uma bobina de antena separada, onde permite o ajuste da ressonância para se ter a melhor sensibilidade. Aqui não. E talvez esse seja o principal erro desse circuito. Nós não temos aqui um ajuste. Então, na prática, o que acontece? Quando nós olhamos para a faixa do rádio, o ajuste acima, nas faixas altas aqui, nas frequências altas, digamos, o ajuste que normalmente nós fizemos em torno de 1400 kHz, que é ajustar o trimmer de antena, nós podemos fazer nesse rádio. Mas o ajuste das frequências mais baixas, que se faria, ajustaria a ressonância na bobina de antena de ondas médias, não tem. Eu não consigo fazer esse ajuste porque o fio está fixo e eu não tenho uma bobina de antena. Então, o que nós vamos fazer agora nesse rádio, e essa vem a parte principal desse vídeo, que se você realmente ama eletrônica vai prestar muita atenção, é como resolver esse problema. Como é que nós vamos corrigir esse problema de fábrica. Isso aqui é um problema de fábrica. A fábrica errou ao fazer isso aqui, mas nós vamos corrigir isso aqui. Como? Como faremos essa correção? Vamos lá então. Bom, gerador de RF em 600 kHz. Esse já é familiar para vocês, eu não preciso mostrar. A gente usa aí o gerador Meguro, que é um equipamento maravilhoso que a gente usa aí na bancada. Antena loop especial para calibragem. Essa antena eu desenvolvi ela. Se alguém se interessar, eu posso fazer um vídeo específico sobre ela. Mas qual que é a lógica de funcionamento dessa antena? O cabo do gerador de RF está injetando sinal na antena. Mas o objetivo dessa antena não é recepção e nem transmissão. O objetivo dessa antena é justamente abafar o sinal que sai lá do gerador de RF. Então a gente tem um tubo de alumínio com uma alma de cobre. A parte do alumínio é a carcaça do gerador de RF. E a alma lá, ou o polo onde vai o sinal, é o fio de cobre que está aqui dentro desse tubo. É uma antena loop de bancada especial para calibragem. Existiu essa antena especificamente fabricada pela Meguro. E se você tem curiosidade de ver essa antena, vá lá no manual de serviço do Philco B481. Você vai encontrar essa antena lá, a Philco recomendando ela para a calibragem dos rádios em bancada. Então nós estamos aqui gerando 600 kHz. Que o rádio está captando. O rádio está ligado no
Milivoltímetro de AC ligado em cima do alto-falante do rádio. O rádio está ligado agora. E aqui está o sinal do nosso gerador de RF atenuado pela nossa antena loop de bancada. O sinal está sendo gerado aqui. Se eu tirar o polo, basta encostar a mão, eu vou interferir nesse sinal. Ou se eu tirar o polo negativo aqui, a blindagem, né? Olha lá, ó, explode o sinal na tela do instrumento. Aqui a gente pode ver melhor, então olha lá. O sinal explode na tela do instrumento. Bom, este sinal está débil. É um sinal de RF muito fraco que está sendo captado pela antena do rádio. O rádio está em 600 kHz, ou seja, ele está na frequência que o gerador está gerando. Como é que a gente vai saber se essa bobina de FI, essa bobina de antena de onda média, está na sua ressonância correta? Se esse como é que nós vamos saber se esse é o melhor desempenho desse rádio, a melhor sensibilidade desse rádio, ou se essa bobina está na sua ressonância correta, esse transformador de antena de onda média? Um bastão de ferrite, qualquer, 1 centímetro de diâmetro, e a gente vai aproximar aqui transversalmente do ferrite original. E vamos ver o que acontece. Se a gente aproximar esse ferrite do ferrite original do rádio e o sinal cair, a gente tem um sinal, a gente tem o primeiro teste de que essa bobina não está na sua ressonância correta. E aí, infelizmente, qual é a conclusão que a gente vai chegar? Que a fábrica errou no desenvolvimento desse projeto, desse rádio. Vamos lá então? Vai dar para ouvir no áudio, ele está aqui a todo volume. O bip está lá no fundo, 400 Hz, 600 kHz a frequência do gerador. Vou aproximar agora. De olho aqui na tela, nós estamos na escala de 300 mV. Ele está medindo aqui 50 mV. Escala de 300, 1, 2, 3. 100, 200, 300 mV em fundo de escala. Vamos lá? O sinal caiu. Tirei. Dá para ver aqui no ponteiro. Espero que seja visível no vídeo. Quando eu aproximo o bastão de ferrite de teste, né, a nossa ferramenta, vamos chamar isso aqui de ferramenta. Quando eu aproximo a nossa ferramenta, o sinal cai. Quando eu solto, o sinal aumenta. Bom, feito o nosso primeiro teste, vamos para a nossa segunda ferramenta. Isso aqui é alumínio. Isso aqui não é o ideal. Nós precisamos de um material paramagnético. O que é um material paramagnético? É um material que o ímã não atrai. É assim que nós podemos reconhecer um material paramagnético. Isso aqui são ímãs de HD de computador. Ok? Bom, se isso aqui são ímãs, eu posso testar. Ele vai atrair a chave. Certo? Vamos ver se o ímã atrai o alumínio. A gente sabe que não. Não atrai. Da mesma forma, o ímã não atrai o latão, não atrai o cobre. E o material ideal para fazer esse teste é o cobre. Se nós tivéssemos uma chapa de cobre, talvez uma placa de circuito impresso virgem, esse seria o melhor material para esse teste, mas nós não temos. Infelizmente, nesse momento, para esse vídeo, não temos. Mas você, se for fazer isso, você vai poder testar e usar talvez uma placa de circuito impresso virgem. Mas o alumínio vai servir para esse teste. O que vai acontecer agora? Nós já testamos que quando aproximamos um ferrite do ferrite original, o sinal cai. Olha lá. Está lá na tela do instrumento. O sinal caiu. Agora nós vamos aproximar o alumínio do enrolamento, começando por essa ponta, porque é a maior bobina. Ela tem, a bobina tem, o transformador tem primário e secundário. O primário é o maior enrolamento e o secundário é o menor enrolamento. O primário vai ao terra e vai no capacitor variável.
O secundário vai ao terra e vai, através de um resistor de 680 ohms e um capacitor, vai na base do transistor oscilador conversor. O que nos interessa é o primário. Se nós aproximarmos esse material paramagnético, por que nós estamos usando um material paramagnético? Porque ele vai interagir exatamente aqui. Nós temos o ferrite, que é um material que tem uma permeabilidade magnética, e esse material que é paramagnético, ele vai interagir com essa permeabilidade do ferrite e vai alterar a ressonância da bobina. Se nós aproximarmos esse pedaço de alumínio do enrolamento e o sinal aumentar, nós temos a comprovação de que a ressonância dessa bobina está errada. E aí nós vamos começar na correção. Por enquanto estamos no diagnóstico. Vamos lá? Olho na tela e também prestando atenção no som. Sinal aumentou. Aumentou. Olha lá. Sinal aumentou. Estou tirando. Aproximo. O sinal aumentou. O contrário, o ferrite, o sinal baixa. Bom, nós provamos que a ressonância dessa bobina está errada. Houve sim um erro de projeto. Não sabemos por quê. Mas vamos corrigir agora. A segunda parte desse vídeo, então, nós já temos o diagnóstico. Agora nós vamos para a correção. Como é que a gente vai corrigir isso? Nós vamos começar a tirar espiras da bobina, do primário do nosso transformador, que nós podemos chamar de bobina de antena de onda média. Nós vamos tirando as espiras uma a uma, sem mexer no instrumento. Ele vai continuar exatamente no jeito que ele está, aqui em 300 mV. Tudo igual, a gente não vai mexer em nada. Nós vamos somente... Eu vou baixar o volume agora. Aqui está no volume máximo, depois eu boto no máximo de novo. Nós vamos agora tirar o suporte do ferrite. E vamos tirar essa fitinha que nós já tínhamos colocado, uma fita nova, porque nós substituímos a parafina dessa bobina. Se você não viu isso ainda, é uma das coisas importantes para se fazer na restauração de um rádio antigo. É substituir a parafina da bobina. Bom, vamos lá. Agora nós enxergamos o enrolamento. Agora nós vamos começar a tirar esses enrolamentos um a um. Voltamos aqui. Mesma coisa, onde nós estávamos em 50 mV. Isso é importante, vamos prestar atenção, a gente vai fazer ao vivo. 50 mV. E eu vou tirar uma das espiras. Lógico que quando eu colocar a mão, vai alterar, mas eu vou tirar a mão depois. Vamos tirar somente uma das espiras. Tiramos uma espira. O que aconteceu lá? Nós estávamos em 50 mV. Agora nós estamos em 75 mV. Vamos tirar mais uma? Tirando mais uma espira. O que aconteceu? Mais ou menos 80 mV. Vou tirar mais uma. Tiramos duas já. Terceira espira. Passou de 100 mV. Vou tirar mais uma. R$ 125 mV. Vou tirar mais uma. R$ 175 mV. Vou tirar mais uma. R$ 250 mV.
Vou tirar mais uma. Passou de 300 milivolts. Nós estávamos em 50 milivolts e agora nós passamos de 50. A escala estourou aqui, está acima de 300 milivolts. Bom, eu não vou mexer mais. Nós tiramos 8 espiras. 8 espiras no total. Vamos ver agora o quanto está atenuando o sinal, o nosso material paramagnético. Olha lá. Praticamente não está mexendo no sinal. Eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou aumentar um pouquinho a atenuação do instrumento, só para a gente ficar dentro da escala. Agora nós estamos dentro da escala, vai ser mais visível para nós. Vamos ver o material paramagnético atuando? Olha o que aconteceu agora. O material já não atua mais tanto quanto atuava. Sobe um pouquinho sim, mas ele já não atua mais tanto como atuava antes. Ok? Bom, eu resolvi fazer isso ao vivo nesse vídeo para deixar registrado para todos aqueles que no futuro queiram melhorar a sensibilidade desse rádio ou de alguns outros rádios fabricados no Brasil que tinham essa característica deficitária. Eles tinham uma bobina enrolada direto em cima do ferrite, não é possível ajuste, não tem uma bobina de antena lá, então alguns outros rádios terão essa característica, Telespark, Teleking e outros que eu não lembro, não posso citar agora, mas essa é a lógica. O que eu vou fazer agora? Eu não fiz isso ainda, mas eu vou cortar o fio, porque o fio vai alterar a ressonância. Então vamos lá, vamos fazer no vídeo aqui. A gente vai agora, eu vou desligar o rádio. Eu ainda vou fazer um último teste. Eu vou tirar mais uma espira. Vou deixar todo o volume, o sinal tá, vou atenuar mais. Vou deixar aqui em 150 milivolts. Vamos ver se aumenta mais ainda. Eu tirei 7 espiras. Vou tirar mais uma. Nós estamos abaixo de 150 milivolts. Olha lá. Olha o que aconteceu. Passou de 250 milivolts, tirando mais uma espira ainda. Agora eu vou parar. Eu vou parar porque eu não posso correr o risco de eu tirar um excesso de espiras, principalmente considerando que eu não cortei o fio, cortar ele agora e vou soldar lá no variável, mas a gente já tem um resultado positivo. Vamos agora cortar. Vou cortar aqui no comprimento que a gente precisa. Aqui. Bom, é prudente colocar uma fita crepe aqui para a gente evitar que o enrolamento se solte, né? Então vamos fazer como a fábrica fazia. Vou colocar uma fita crepe. Depois, não vou fazer isso no vídeo, mas depois eu vou com um secador de cabelo bem quente, eu vou aplicar a parafina de novo aqui, nessa parte que a gente tirou os enrolamentos. Depois a parafina vai se encarregar também de segurar a fita aqui no lugar para que ela não escape. Pronto. Agora o enrolamento está bem preso, a fita está bem presa. Depois aqui nós já tínhamos trocado a parafina velha. Quando o rádio chegou aqui, isso aqui estava escuro, feio. Agora ele está bonito. E eu vou cortar aqui do tamanho. A gente pode colocar o suporte agora. Isso aqui vai aqui, parafusado aqui na carcaça do rádio. Aqui assim. Então, se isso vai aqui, eu vou
colocar o fio necessário só, sem exagero. Pronto. Tudo isso. Foram 8 espiras que a gente tirou da bobina. E agora vamos soldar lá no variado. Vamos medir a continuidade. O 0,8 ohms o nosso primário. Vamos ver o secundário. Zero vírgula 4 ohms no secundário. Ok? Vamos ver o resultado agora? Olha lá. Antes de cortar o fio, nós estávamos aí mais ou menos em 250 milivolts. O que eu fiz? Eu só cortei o fio, não mexi na instrumentação. Cortei o fio e ressoldei. Eu tirei a sobra de fio. Olha o que aconteceu. Estamos aqui em mais de 1 volt de sinal. Ele aumentou em 3 vezes a sensibilidade só de cortar o fio. Vamos ver se a gente vai captar estações agora mesmo sem calibrar o rádio. Eu ainda tenho que calibrar, né? Lógico. Agora a gente precisa calibrar. Como é que a gente vai calibrar o rádio? 1400 kHz. Atenuando. 1400 kHz. Aqui está a escala do dial. Ok. Sinal atenuado, usando a nossa antena. Todo o volume. E vamos agora ajustar o nosso trimmer de antena. Vou baixar aqui o chassi, para que seja visível aí para vocês também. Mesma condição, aumentou para 100 mV, porque mudou a posição do ferrite, então vou atenuar mais. Desliga a modulação, o sinal some. Agora eu vou desligar as lâmpadas da bancada, porque agora a gente vai precisar o mínimo possível de interferências aqui. Acho que não teremos prejuízo na imagem, porque eu acendi as lâmpadas incandescentes aqui. Ok. Então vamos lá. 50 mV, sinal atenuado, e eu vou ajustar agora, usando um tubinho de plástico, eu vou ajustar aqui o trimmer de antena de ondas médias. Vou atenuar mais. Vou atenuar mais. Essas interferências são inevitáveis, nós estamos em horário comercial.
Vou atenuar mais. Vou atenuar mais. Passou do ponto, volto agora. Esse é o nosso ponto máximo. Com atenuação, sinal ajustado. Vamos fazer um teste de recepção agora. Vamos ligar aqui, desligar aqui do instrumento. Lembrando que nós estamos na bancada, dentro da gaiola. Bom, eu espero que esse vídeo seja útil para outras pessoas. Eu fico satisfeito de ter compartilhado esse conhecimento com todos. Se você gostou, deixa aí o seu joinha nesse vídeo e compartilhe com os seus amigos. Obrigado por você assistir e até o próximo vídeo.